Existe um livro que Moisés conhecia, que Jesus citou, e que a igreja decidiu que você nunca deveria ler. Nele, Enoque descreve gigantes de carne devorando a humanidade e diz que eles vão voltar. Por que esconderam isso de você por 2000 anos? Há uma montanha no norte da atual Síria que os textos antigos chamam de Hermon, e segundo um manuscrito que sobreviveu ao deserto, foi ali, no topo congelado daquele monte, que 200 seres celestiais desceram e fizeram um juramento entre si. Não um juramento de proteção, um juramento de transgressão. Eles sabiam que estavam quebrando uma lei que nem o tempo ousava tocar, e mesmo assim desceram, um por um, até completar o número inteiro. Esse relato não está em nenhum dos evangelhos que você ouviu no domingo. Ele está no livro de Enoque, um texto que circulou entre judeus e os primeiros cristãos com tanta autoridade que o próprio apóstolo Judas o cita diretamente em sua carta. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Judas 1,14. Se um apóstolo confiou nesse texto o suficiente para citá-lo como profecia, por que ele desapareceu das prateleiras da sua igreja? A resposta começa muito antes dos concílios que decidiram o que seria canônico. Ela começa em Gênesis, num versículo que a maioria dos pastores lê rápido demais, como se fosse só um detalhe de passagem sem nenhuma importância. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. A Bíblia hebraica original usa a expressão Bene ha-Elohim, filhos de Deus. Essa é uma frase que em outros lugares do Antigo Testamento se refere claramente a seres angelicais, não a descendentes humanos de Sete, como certas tradições tentaram nos convencer séculos depois, quando essa leitura ficou incômoda demais. Enoque não deixou essa história vaga. Ele nomeou. Ele descreveu uma hierarquia de 200 anjos, os Grigori, os vigilantes, liderados por uma figura chamada Semjazá, que reuniu seus companheiros no cume do Hermon e propôs o pacto entre eles. Desçamos e escolhamos para nós mulheres dentre as filhas dos homens, e geremos filhos. Enoque 6:2. Cada um pôs a mão sobre o outro e selou o compromisso com uma maldição recíproca, para que ninguém no grupo tivesse coragem de recuar depois. Foi ali, naquele instante, que o véu entre o céu e a terra rasgou de um jeito que nunca mais fechou completamente. E o que nasceu dessa união não foi humano nem angelical, mas algo intermediário e profundamente errado aos olhos de Deus. Enoque chama esses seres de Nefilim, e a descrição que ele deixa é perturbadora demais para ser confortável de ouvir. Corpos que cresciam além de qualquer proporção natural, criaturas que devoravam tudo o que encontravam pela frente. Quando a comida da terra não bastava mais para sustentá-los, eles se voltavam contra os próprios homens. Devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens foram incapazes de sustentá-los. Enoque 7:3-4. Imagine viver numa época em que caminhar até o campo já era um risco de morte, porque algo maior que qualquer exército conhecido rondava a colheita, e ninguém tinha força ou armas para se defender daquilo. E aqui está o detalhe que a tradição institucional preferiu enterrar com o tempo. Os vigilantes não trouxeram apenas destruição física para a terra. Eles trouxeram, junto com os corpos gigantes, um conhecimento que os homens jamais deveriam ter recebido. Azazel, outro dos líderes caídos, ensinou aos homens a forjar espadas, escudos e armaduras, a arte da guerra que antes simplesmente não existia entre os filhos de Adão. Ensinou também às mulheres a arte da sedução. O uso de cosméticos e pedras preciosas para manipular o desejo alheio não foi um presente, como muitos tentam suavizar hoje. Foi uma corrupção deliberada da inocência humana, e o próprio texto não deixa dúvida sobre isso. E houve grande impiedade, e cometeram fornicação, e foram levados a se corromper em todos os seus caminhos. Enoque 8:1-2. A terra, que antes conhecia apenas o trabalho e a fé, passou a conhecer a violência armada e o engano dos sentidos. Talvez você esteja se perguntando por que uma igreja que prega tanto sobre o bem contra o mal decidiu simplesmente não contar essa parte da história para seus fiéis. E a resposta é mais simples
e mais desconfortável do que parece à primeira vista. Esse relato desafia diretamente uma narrativa de controle. Um Deus que precisa mandar 4 arcanjos para conter uma rebelião que fugiu do seu próprio plano original não encaixa bem num discurso de que tudo está sob controle o tempo todo. Um discurso de que basta obedecer, depositar no dízimo e sentar quietinho no banco, que a proteção está garantida sem esforço nenhum da sua parte. A história de Enoque fala de um mundo onde o mal se infiltrou nos próprios céus. E isso é informação que incomoda profundamente estruturas religiosas que vivem e lucram da sua submissão cega e do seu medo de perguntar demais sobre aquilo que leem ou deixam de ler na hora do culto. Mas o mais impressionante aqui não é exatamente o que aconteceu no passado remoto daquela montanha. É o que o próprio texto promete sobre o futuro, sobre os dias que ainda estão por vir, incluindo talvez os nossos. Enoque escreve que os espíritos dos Nefilim, mesmo depois de seus corpos serem destruídos no dilúvio, não desapareceram por completo daquele confronto entre céu e terra. Eles se tornaram algo diferente, algo mais difícil de enxergar. Tornaram-se espíritos errantes, entidades que vagam pela terra até o dia do julgamento final, influenciando, sussurrando, corrompendo silenciosamente através de cada geração que veio depois do dilúvio, sem que ninguém percebesse a origem. E os espíritos dos gigantes afligirão, oprimirão, destruirão, atacarão, lutarão e causarão destruição sobre a terra. Enoque 15:11. Se isso for verdade, a pergunta que deveria tirar o seu sono esta noite muda completamente de direção. Não é mais sobre o que aconteceu no Monte Hermon há milênios, num tempo tão distante que parece pura lenda. A pergunta real é onde esses espíritos estão agora, hoje, e se você já sentiu a presença deles sem saber nomear. Antes de continuarmos e revelarmos o que Enoque disse sobre o retorno dessas entidades nos últimos dias, e como isso se conecta com sinais que muitos acreditam já estar acontecendo diante dos nossos olhos, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque essa busca por verdade bate em você de um jeito diferente do comum. Então se inscreva agora mesmo no canal, porque toda semana eu trago histórias como essa, que a religião institucional preferiu deixar de fora da conversa. E se você sente que já foi enganado antes, que já ouviu discursos bonitos demais para serem verdadeiros, vindos de dentro da própria igreja, eu preparei um guia chamado Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé. Ele existe exatamente para te dar ferramentas reais de discernimento, para que você nunca mais seja manipulado por quem deveria estar cuidando da sua fé e não se aproveitando dela para encher os próprios bolsos. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Vá lá agora antes mesmo de continuar assistindo, porque o que vem a seguir vai te fazer entender por que esse discernimento nunca foi tão urgente quanto é hoje. O dilúvio não foi apenas uma resposta à maldade genérica dos homens, como muitas vezes se ensina, de forma simplificada demais nas escolas dominicais. Enoque descreve algo muito mais específico, muito mais urgente do ponto de vista celestial. O grito da terra havia subido até o céu, e não era só o grito das vítimas humanas dos Nefilim. Era o grito da própria criação, corrompida em sua ordem original, clamando por uma intervenção que só poderia vir de cima, de forma direta e definitiva. 4 arcanjos foram enviados para lidar com a crise: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um recebeu uma missão distinta, porque o problema tinha camadas que exigiam soluções diferentes, e nenhuma delas era simples de executar. Rafael foi encarregado de amarrar Azazel, aquele que ensinou os segredos das armas e da sedução, e lançá-lo numa escuridão sob as pedras do deserto. E disse o Senhor a Rafael: ata Azazel pelas mãos e pelos pés, e lança-o nas trevas. Enoque 10:4. O texto continua descrevendo que sobre ele deveriam ser colocadas pedras ásperas e pontiagudas, cobrindo-o de escuridão total, até o dia do grande julgamento, quando seria lançado no fogo. Não era uma prisão temporária. Era um confinamento pensado para durar até o fim dos tempos. Gabriel recebeu uma missão diferente.
e de certa forma ainda mais dolorosa. Ele foi enviado para incitar os próprios Nefilim uns contra os outros, para que se destruíssem mutuamente em guerra, já que seus corpos híbridos não podiam simplesmente ser perdoados ou reformados. Vai a Gabriel, diz-lhe, vai contra os bastardos, os réprobos, os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Enoque 10, 9. Os gigantes que antes devoravam tudo se voltaram contra si mesmos, num ciclo de violência que consumiu a própria geração corrompida. Já Miguel, o arcanjo guerreiro que a tradição cristã conhece mais amplamente, recebeu a tarefa mais pesada de todas: prender Senjasa e os demais líderes dos vigilantes por 70 gerações, sob as colinas da terra, até o julgamento final ser executado sobre eles. 70 gerações não é um número escolhido ao acaso dentro do texto. Estudiosos que analisam a cronologia de Enoque apontam que esse período coincide de forma impressionante com a distância entre o dilúvio e a vinda de Cristo, como se a própria sentença angelical já apontasse para um desfecho ainda maior. E ao Miguel disse o Senhor: vai, ata Senjasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres para que se corromperam com elas em toda a sua impureza. Enoque 10, 11. 70 gerações. Uma sentença tão longa que ultrapassa qualquer capacidade humana de compreender tempo. Uriel, por sua vez, recebeu a missão de avisar Noé sobre o que estava por vir, preparando-o não apenas para a chuva, mas para o colapso completo de um mundo que havia sido tomado por uma corrupção que começou nos céus e desceu até a terra. Esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos a história de Noé, que a maioria de nós ouviu quando criança. Não foi apenas um homem bom escolhido ao acaso entre milhões de pecadores comuns e desorganizados. Foi um homem escolhido para sobreviver a uma guerra espiritual que já durava gerações. Uma guerra entre a ordem original de Deus e uma rebelião que se infiltrou tão profundamente na criação que exigiu a reinicialização quase completa da humanidade. Pense nisso por um instante. Noé não construiu a arca apenas para escapar de uma enchente. Ele construiu um refúgio para preservar uma linhagem humana ainda não contaminada geneticamente pelo cruzamento com os vigilantes, algo que muitos pesquisadores bíblicos hoje chamam de pureza da semente prometida. E aqui entra algo que muitos pastores evitam mencionar, porque abre perguntas incômodas demais sobre a própria natureza do mal. Se os anjos caídos foram presos e os Néfilim foram destruídos na guerra provocada por Gabriel, o que aconteceu com os espíritos deles depois da morte dos corpos? Enoque responde a isso de forma direta, e a resposta é perturbadora. Como os Néfilim eram híbridos, metade espirituais e metade carnais, a morte dos seus corpos não os enviou nem para o descanso dos justos, nem para o julgamento reservado aos anjos. E agora, os gigantes que nasceram do espírito e da carne serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. Enoque 15, 8, 9. Eles ficaram presos entre dois mundos, sem lugar de descanso e sem prisão definitiva. Essa condição intermediária é o que Enoque chama de espíritos errantes, entidades que vagam sem repouso, causando aflição, gerando conflito, sussurrando tentações e distorções que os seres humanos, desde então, atribuem apenas à própria natureza pecaminosa, sem suspeitar da origem real. Os espíritos dos gigantes que oprimem, corrompem, atacam, lutam e causam destruição sobre a terra e causam angústia. Enoque 15, 11. Note que o texto não fala de um evento isolado no passado. Fala de uma atividade contínua, presente, sem data de validade definida. Isso conecta diretamente com algo que Paulo escreveu séculos depois, e que muitos leem sem perceber a conexão histórica que carrega por trás das palavras escolhidas com tanto cuidado pelo apóstolo aos Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Paulo não estava inventando uma metáfora bonita. Ele estava descrevendo, com linguagem própria do seu tempo,
A mesma estrutura de conflito espiritual que Enoque já havia detalhado séculos antes. Uma hierarquia de entidades caídas, organizadas, ativas, operando numa dimensão paralela à nossa realidade física cotidiana. E se essa estrutura de mal organizado e hierárquico realmente existe desde o Monte Hermon até os dias de Paulo, a pergunta inevitável que fica no ar é: por que a Igreja moderna simplificou tanto essa guerra, reduzindo-a a um único personagem genérico chamado Diabo, sem rosto e sem história? Talvez porque um inimigo vago, sem contexto, sem hierarquia e sem história documentada, seja mais fácil de administrar dentro de um sermão de 30 minutos do que uma guerra espiritual complexa, antiga, com nomes, motivações e consequências que se estendem até hoje. Um inimigo simplificado demais também é mais fácil de vender, como algo que se resolve com uma oferta especial, uma corrente de oração paga ou um culto de libertação com ingresso simbólico na porta da igreja, não é mesmo? A verdade que Enoque preserva é bem mais desconfortável, porque exige discernimento constante, exige que você mesmo aprenda a reconhecer os sinais dessa influência espiritual antiga, em vez de depender cegamente de quem está no palco todo domingo. E é justamente sobre esses sinais, sobre como esses espíritos errantes continuam operando hoje, e sobre o que muitos estudiosos e até líderes espirituais sérios acreditam ser evidência do retorno prometido dessas entidades, que vamos falar na próxima parte desta narrativa. O dilúvio não foi apenas uma resposta à maldade genérica dos homens, como muitas vezes se ensina, de forma simplificada demais nas escolas dominicais. Enoque descreve algo muito mais específico, muito mais urgente do ponto de vista celestial. O grito da terra havia subido até o céu, e não era só o grito das vítimas humanas dos Nefilim. Era o grito da própria criação, corrompida em sua ordem original, clamando por uma intervenção que só poderia vir de cima, de forma direta e definitiva. 4 arcanjos foram enviados para lidar com a crise: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um recebeu uma missão distinta, porque o problema tinha camadas que exigiam soluções diferentes, e nenhuma delas era simples de executar. Rafael foi encarregado de amarrar Azazel, aquele que ensinou os segredos das armas e da sedução, e lançá-lo numa escuridão sob as pedras do deserto. E disse o Senhor a Rafael: ata Azazel pelas mãos e pelos pés e lança-o nas trevas. Enoque 10:4. O texto continua descrevendo que sobre ele deveriam ser colocadas pedras ásperas e pontiagudas, cobrindo-o de escuridão total, até o dia do grande julgamento, quando seria lançado no fogo. Não era uma prisão temporária. Era um confinamento pensado para durar até o fim dos tempos. Gabriel recebeu uma missão diferente, e de certa forma ainda mais dolorosa. Ele foi enviado para incitar os próprios Nefilim uns contra os outros, para que se destruíssem mutuamente em guerra, já que seus corpos híbridos não podiam simplesmente ser perdoados ou reformados. Vai a Gabriel, diz-lhe, vai contra os bastardos, os réprobos, os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Enoque 10:9. Os gigantes que antes devoravam tudo se voltaram contra si mesmos, num ciclo de violência que consumiu a própria geração corrompida. Já Miguel, o arcanjo guerreiro que a tradição cristã conhece mais amplamente, recebeu a tarefa mais pesada de todas: prender Senjasa e os demais líderes dos vigilantes por 70 gerações, sob as colinas da terra, até o julgamento final ser executado sobre eles. 70 gerações não é um número escolhido ao acaso dentro do texto. Estudiosos que analisam a cronologia de Enoque apontam que esse período coincide de forma impressionante com a distância entre o dilúvio e a vinda de Cristo, como se a própria sentença angelical já apontasse para um desfecho ainda maior. E ao Miguel disse o Senhor: vai, ata Senjasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres para que se corromperam com elas em toda a sua impureza. Enoque 10:11. 70 gerações. Uma sentença tão longa que ultrapassa qualquer capacidade humana de compreender tempo. Uriel, por sua vez, recebeu a missão de avisar Noé sobre o que estava por vir, preparando-o não apenas para a chuva,
mas para o colapso completo de um mundo que havia sido tomado por uma corrupção que começou nos céus e desceu até a terra. Esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos a história de Noé, que a maioria de nós ouviu quando criança. Não foi apenas um homem bom escolhido ao acaso entre milhões de pecadores comuns e desorganizados. Foi um homem escolhido para sobreviver a uma guerra espiritual que já durava gerações. Uma guerra entre a ordem original de Deus e uma rebelião que se infiltrou tão profundamente na criação que exigiu a reinicialização quase completa da humanidade. Pense nisso por um instante. Noé não construiu a arca apenas para escapar de uma enchente. Ele construiu um refúgio para preservar uma linhagem humana ainda não contaminada geneticamente pelo cruzamento com os vigilantes, algo que muitos pesquisadores bíblicos hoje chamam de pureza da semente prometida. E aqui entra algo que muitos pastores evitam mencionar, porque abre perguntas incômodas demais sobre a própria natureza do mal. Se os anjos caídos foram presos e os Néfilim foram destruídos na guerra provocada por Gabriel, o que aconteceu com os espíritos deles depois da morte dos corpos? Enoque responde a isso de forma direta, e a resposta é perturbadora. Como os Néfilim eram híbridos, metade espirituais e metade carnais, a morte dos seus corpos não os enviou nem para o descanso dos justos, nem para o julgamento reservado aos anjos. E agora, os gigantes que nasceram do espírito e da carne serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. Enoque 15, 8, 9. Eles ficaram presos entre dois mundos, sem lugar de descanso e sem prisão definitiva. Essa condição intermediária é o que Enoque chama de espíritos errantes, entidades que vagam sem repouso, causando aflição, gerando conflito, sussurrando tentações e distorções que os seres humanos, desde então, atribuem apenas à própria natureza pecaminosa, sem suspeitar da origem real. Os espíritos dos gigantes que oprimem, corrompem, atacam, lutam e causam destruição sobre a terra e causam angústia. Enoque 15, 11. Note que o texto não fala de um evento isolado no passado. Fala de uma atividade contínua, presente, sem data de validade definida. Isso conecta diretamente com algo que Paulo escreveu séculos depois, e que muitos leem sem perceber a conexão histórica que carrega por trás das palavras escolhidas com tanto cuidado pelo apóstolo aos Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Paulo não estava inventando uma metáfora bonita. Ele estava descrevendo, com linguagem própria do seu tempo, a mesma estrutura de conflito espiritual que Enoque já havia detalhado séculos antes. Uma hierarquia de entidades caídas, organizadas, ativas, operando numa dimensão paralela à nossa realidade física cotidiana. E se essa estrutura de mal organizado e hierárquico realmente existe desde o Monte Hermon até os dias de Paulo, a pergunta inevitável que fica no ar é: por que a Igreja moderna simplificou tanto essa guerra, reduzindo-a a um único personagem genérico chamado Diabo, sem rosto e sem história? Talvez porque um inimigo vago, sem contexto, sem hierarquia e sem história documentada, seja mais fácil de administrar dentro de um sermão de 30 minutos do que uma guerra espiritual complexa, antiga, com nomes, motivações e consequências que se estendem até hoje. Um inimigo simplificado demais também é mais fácil de vender, como algo que se resolve com uma oferta especial, uma corrente de oração paga ou um culto de libertação com ingresso simbólico na porta da igreja, não é mesmo? A verdade que Enoque preserva é bem mais desconfortável, porque exige discernimento constante, exige que você mesmo aprenda a reconhecer os sinais dessa influência espiritual antiga, em vez de depender cegamente de quem está no palco todo domingo. E é justamente sobre esses sinais, sobre como esses espíritos errantes continuam operando hoje, e sobre o que muitos estudiosos e até líderes espirituais sérios acreditam ser evidência do retorno prometido dessas entidades, que vamos falar na próxima parte desta narrativa.
Enoque escreveu há milênios, mas o aviso dele nunca deixou de valer. E talvez agora, mais do que nunca, valha para o tempo que estamos vivendo. Se essa história tocou algo em você, não deixe ela terminar por aqui. Se inscreva no canal agora, porque toda semana eu trago revelações como essa, que a religião institucional escondeu de propósito por séculos inteiros. E antes de sair, Adekira o guia como reconhecer o engano religioso, antes que destrua sua fé. Link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito para quem, como você, não aceita mais respostas prontas sem entender de verdade. Deixa o like, comenta o que mais te marcou hoje. E continua assistindo porque o próximo vídeo já está na tela. E ele vai te mostrar uma parte da Bíblia que quase ninguém teve coragem de contar.